Meus amados, eu convido os irmãos que abrem suas Bíblias em Efésios capítulo 4, de onde nós vamos continuar a nossa meditação de hoje. Efésios capítulo 4. Nós falamos domingo passado sobre a necessidade de trabalhar e trabalhar de forma produtiva, tendo em vista acolher o necessitado. Isso mostra que a nossa vida não está centrada em nós somente, mas em outro. E de fato o cristianismo, ele se expressa na sua relação com o próximo, no seu sacrifício ao seu redor. De fato é assim que Cristo ele agiu. Ele vem para dar a sua vida para os outros. E Deus é aquele que interage conosco, nos abençoando. E esse é o espírito, essa é a atitude em qual nós também devemos desenvolver a nossa vida. Veja que o cristianismo não se baseia apenas num código moral e em coisas que nós deixamos de fazer, mas se concentra também em fazer algo produtivo, algo que abençoa as pessoas ao nosso redor. Então, hoje nós vamos ler o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém. Os irmãos percebem como de novo o apóstolo ele trabalha com esse paralelo de não fazer algo e logo em seguida dizer o que fazer. Em outras palavras, nós sempre temos uma escolha, uma opção de agir diferente. Nós não somente temos uma opção. Acontece que muitas vezes nós apenas reagimos àquilo que acontece e das maiorias das vezes as nossas reações primárias, elas são reações que vêm da nossa carne. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com a primeira reação, com o primeiro estímulo que nós temos a fazer ou a dizer algo como consequência de algo que aconteceu, de algo que outra pessoa fez ou diz. Porque de muitas vezes a nossa primeira reação não necessariamente é uma reação bíblica. E é por isso que o apóstolo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. As palavras torpe são palavras com qual nós convivemos nas maiorias dos tempos. Aonde nós vamos, essas palavras, elas são usadas de maneira assídua em todas as conversas, em maneira de tratar as pessoas, em maneira de expressar aquilo que sente, e isso faz por onde são palavras que de certa forma elas são naturais para o nosso convívio, para o nosso cérebro. E até conhecemos a Cristo, principalmente aqueles que vivemos por muito tempo no mundo, essas palavras já faz parte do nosso natural. Infelizmente também no mundo cristão, nós adquirimos um vocabulário que na maioria das vezes não é um vocabulário cristão, é um vocabulário que o mundo expressa a si mesmo quando algo acontece. E até esse vocabulário ele se tornou meio natural no meio evangélico, de tal forma que nos tratamos uns aos outros com palavras inadequadas. E é preciso entender que a forma que nós falamos, ela pode edificar uma pessoa, mas ela pode denegrir uma pessoa, agredir a sua dignidade e provocar também
com as nossas palavras reações contrárias, estimular a raiva da pessoa, estimular o ódio, ou reações indevidas. Quando nós usamos uma fala que não é adequada ou palavras inadequadas, primeiro que nós trazemos algo negativo já para a relação. Segundo, nós estimulamos a outra pessoa a responder de forma negativa. Então, a priori, palavras torpes, ela não estimula uma resolução de um problema, de um caso, mas, pelo contrário, adia uma resolução. E também prejudica naturalmente a relação e a forma que a pessoa, a estima dela é vista. Por isso que Paulo adverte, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra é ela que não é uma palavra correta, uma palavra reta, uma palavra que ela traz consigo um conteúdo saudável, um conteúdo que possa trazer resolução. Mas Paulo não diz apenas em não falar, não se expressar, porque nós precisamos se expressar, mas nós devemos ter cuidado em nossa forma de falar com aquilo que nós transmitimos. E o apóstolo ele diz, em vez de usar palavras torpes, como de fato muitas vezes se vê em nossas bocas, se unicamente a que for boa para a edificação. Então, já que você tem algo para falar, o que falar algo, tente falar algo que constrói em vez de derrubar. Tenta pensar se as suas palavras elas têm intuito de edificar, de construir a conversa, de edificar uma relação, de edificar uma pessoa, ou até ajudar uma pessoa a sair de uma situação indevida. Até porque, meus amados, as palavras são uma forma essencial que ajuda ao desenvolvimento de uma pessoa, ajuda ao desenvolvimento de uma relação e, das maiorias das vezes, faz a diferença na condução das ações de uma pessoa. As palavras, elas têm um poder muito grande. É tanto que o próprio Deus, ele criou o mundo pela sua palavra. Ele dirige o mundo, ele dirige as nossas vidas pela sua palavra. Então a palavra ela é essencial para libertar a vida de uma pessoa, como também para amaldiçoar a vida de uma pessoa, prender a vida de uma pessoa. Palavras torpes pode fazer uma pessoa ser presa em sua depressão, em sua ansiedade por muito tempo. Mas uma palavra boa, ela revigora a vida das pessoas, revigora os ossos, Provérbios fala, aonde vemos que uma palavra boa é valiosa, vale mais do que o dinheiro, do que a prata ou do ouro. Tomás. O livro de Provérbios, ele adverte bastante quanto ao uso das nossas palavras. É por isso que devemos ter cuidado e não entender que as palavras são apenas expressões sem valor. As palavras fazem muita diferença. As palavras, elas de fato pode fortalecer uma relação como pode acabar com ela. Por isso que nós devemos fazer uso adequado da palavra e mais ainda como pessoas que temos a palavra de Deus, que tem o conteúdo que possa trazer edificação para as nossas vidas. E se unicamente se for boa para edificação. Então, nós devemos pensar, nossa palavra é uma palavra boa? É uma palavra que traz alívio? É uma palavra que ela traz encorajamento? É uma palavra que traz esperança?
é uma palavra que traz edificação. É claro que é um exercício e é uma disciplina que nós devemos ter para construir a nossa fala. A nossa fala ela não é tão fácil assim. Tiago trata a língua como um órgão muito pequeno, mas que acende uma floresta inteira. Ele fala que não é possível que com a nossa língua abençoamos a Deus, mas ao mesmo tempo amaldiçamos as pessoas que são feitas à sua imagem. Então veja como a palavra ela é muito poderosa. Então é importante como nós fazemos uso dela. E faço questão de dizer que a palavra é preciso ser cuidada não somente na forma quando nós a usamos verbalmente, mas também quando a escrevemos. Muitas vezes escrevemos coisas, posts no internet, que não são adequados e não vêm a contribuir, mas vêm a estragar. E o que nós vemos hoje é um uso excessivo da palavra nos noticiários, nos jornais, e palavras essas que muitas vezes traz pânico, traz confusão, traz desordem, e poucas vezes nós vemos palavras de encorajamento. Os nossos noticiários, eles são muito mais voltados para a desgraça, para aquilo que é negativo, do que para aquilo que traz esperança, que traz alívio, que traz alegria, que constrói. E isso faz por onde a nossa vida ela se alimenta daquilo que nas maiorias das vezes não é produtivo. E aquilo com o qual nós nos alimentamos é inevitável e se torna parte da nossa fala. Então, para nós construir uma fala que edifica, devemos também pensar nas palavras com qual nós nos alimentamos. Se não nos alimentamos e enchemos a nossa cabeça de frases, de expressões, de maneira de tratar a realidade somente negativa e em palavras inadequadas, quando nós vamos nos expressar, basicamente vamos usar a mesma coisa. É por isso que é preciso tomar cuidado em se preencher com a palavra de Deus, em se preencher com palavras saudáveis, fazer boas leituras. Lembra-se que Colossenses 3,16 diz que a palavra de Deus habite ricamente em vossos corações, e assim falais entre vocês com salmos, com hinos. Em outras palavras, se a palavra de Deus habita ricamente em nossa vida, nós temos um conteúdo apropriado para que nós falamos entre nós com esse conteúdo. Mas quando nós não temos esse conteúdo, somos pobres desse conteúdo, nós vamos usar um vocabulário que não está à disposição e que, da maioria das vezes, ele não é saudável. Então, não é só dizer, pronto, de hoje em diante eu não vou usar mais palavras tortas, mas é se começar a ser atento ao conteúdo que enche sua cabeça. Ser cuidadoso com o conteúdo que você se alimenta, o que você lê, o que você ouve. Isso tem a ver com as músicas que você ouve, isso tem a ver com as coisas que você lê. Esse tem a ver também com as pessoas, que tipo de pessoas está ao seu redor, com que tipo de papos você ouve o tempo todo. O Salmo de número 1, ele adverte quanto ao fato que justo ele não se assenta na mesa dos zombadores, ele não se assenta só para ouvir conversa fiada, conversa que não presta, zombadeira. Outra coisa, na nossa televisão se apresenta muitas vezes programas de entretenimento com conteúdo bastante baixo. Infelizmente, uma massa enorme de cristãos assiste esses programas de divertimentos
que infelizmente usa expressões, palavras torpe o tempo todo. E então, de certa forma, nosso vocabulário ele começa a adquirir essas expressões. Então, se nós quisermos ter uma palavra boa, uma palavra de edificação, é preciso que sabemos nos alimentar. É preciso que tomamos cuidado com aquilo que assistimos. Precisamos ler a palavra de Deus. É preciso ler livros cristãos, livros saudáveis. Nos alimentar com conversas que tenham conteúdo saudável. E assim, construir um vocabulário cristão, construir um vocabulário com expressões de edificação. E como diz aqui o versículo, conforme a necessidade. A nossa fala tem que visar também as necessidades, trazer uma palavra que venha ao encontro da necessidade da pessoa e não venha apenas para colocar mais um peso ou para derrubar. Então nós devemos perguntar, quando eu falo, quando eu me relaciono com pessoas, eu trago palavra que venha a suprir a necessidade da alma da pessoa, a necessidade que a pessoa vinha tendo. A minha palavra traz algo que visa a solução de uma necessidade. Quanto de nós nos focamos na necessidade e não apenas nos dizer algo, mas se focar dizer algo que venha encontro a uma necessidade. Muitas vezes nós falamos apenas por falar. Apenas falamos da vida dos outros, que não traz edificação, não soluciona nada, pelo contrário, aumenta o problema. Conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Como eu disse no início, nós devemos olhar o que as nossas palavras transmitem. O que você transmite quando fala? Você é um transmissor da graça de Deus? Transmite graça, alívio, alegria, encorajamento aos que ouvem? O que as pessoas podem dizer que quando nós falamos, transmitimos? Eu confesso que eu mesmo muitas vezes me envergonho por não transmitir graça. Por muitas vezes apenas saciar a minha necessidade de expressar a minha raiva com algo que aconteceu, mas isso não está certo. Está certo que a gente precisa se expressar e conversar e deixar claro aquilo que mexe com as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, num mundo que só transmite desgraça, nós precisamos transmitir graça, meus amados. Se nem nós que somos beneficiários da graça de Deus, que encontramos a graça de Deus no Evangelho, que encontramos a graça de Deus em Cristo e na sua fala, se nem nós transmitimos essa graça ao mundo que nos arrodeia e que é cheio de desgraça, quem mais vai transmiti-la? Agora, o que me impressiona é que tem pessoas que têm prazer em programas que só falam de desgraça, só fala de matança, só fala de roubo, só fala de tudo que não presta. E parece que os noticiários, se não tem algo de desgraça neles, não presta. E pior, eu percebo às vezes que os pregadores, se não fala de alguma desgraça, se não mete desgraça em outros, se não mete pau, como nós dizemos, em outros, em como outros faz as coisas de maneira equivocada, é como parece que um bom pregador, um pregador que sai na frente, na mídia, é aquele que bombardeia os outros, como ele defende o Evangelho. Eu não estou dizendo que nós não devemos defender o Evangelho e que não devemos desmascarar o erro, o falso Evangelho,
Mas às vezes me parece demais quando todas essas pregações só tem que bater em outros. Em outras palavras, se você é tanto popular ou bom pregador, quanto você grita mais, quanto você mais fala de maneira desgraenta sobre a vida dos outros, sobre a vida de outros obreiros. Eu não estou dizendo que não são muitos que pregam o falso evangelho, mas também basear nossas pregações sempre nisso também não vejo por aí. Eu entendo que nós devemos ser transmissores da graça e parar de nos preocupar, bater tanto tempo inteiro em outros. Eu não estou dizendo que concordo com o falso evangelho, de longe isso. Não estou dizendo tampouco que nós devemos deixar de batalhar pela fé que nos foi dada, como Judas está dizendo. Mas estou dizendo que devemos cuidar com essa atitude de transmitir a desgraça, de transmitir o negativo e de se focar em transmitir a graça de Deus. Vejo às vezes que muitas pregações só se focam no negativo. Às vezes papos nos nossas redes de contato, mesmo aqueles evangélicos, é só para falar de desgraça, só para falar o negativo. Às vezes, quando se trata de política, haja palavra torpe entre os cristãos. Só graça não transmite. Quando se fala da presidencia, quando se fala dessas questões políticas, há debates vergonhosos, às vezes, entre os pastores, por causa de divergência de opinião, e se faz uso de palavras de baixo escalão. Cadê a graça que nós devemos transmitir? Eu não estou dizendo com isso que você tem que concordar com tudo que o presidente diz, não estou fazendo apologia à sua política ou à sua filosofia tampouco, mas estou dizendo que a gente tem que transmitir graça na maneira que nós falamos. Talvez se nós tenhamos mais cuidado com isso, com as nossas palavras, isso por si traria mais alívio às pessoas ao nosso redor, fazia a diferença, daria um testemunho sobre a graça que Deus vem nos trazer em Cristo. Nós devemos nos preocupar com as boas novas que o Evangelho quer transmitir às pessoas. Até na forma da transmissão do Evangelho, muitas vezes nós nos focamos em enfatizar o fogo do inferno. E também não estou dizendo que nós não devemos falar em julgamento, nós não devemos falar na realidade do inferno, e que é uma realidade que espera todos aqueles que não receberam a Cristo como Salvador, que não se arrependeram dos seus pecados, não colocaram a sua confiança somente em Cristo para a salvação. Mas se focar somente nisso, também não vejo que transmite graça alguma. Então a gente tem que ter equilíbrio na nossa forma de falar. E versículo 30, nós não vamos entrar nele. E não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E veja, em outras palavras, não deixa que a vossa maneira de agir, a vossa maneira de falar, também ela interfere na nossa relação com Deus. O próprio Espírito, ele possa ser entristecido pela nossa maneira de agir. Mas existe outro aspecto, e o último com o qual quero encerrar, é deliberadamente ir ao encontro dos irmãos. A fala é importante, meus amados. Eu acredito que é uma das maneiras essenciais que Deus nos abençoa em nossa comunhão com Ele. Ele fala conosco. Deus é um Deus que não está em silêncio, mas Ele se manifesta, Ele se revela, Ele fala conosco através da sua palavra. Ontem eu fui convidado a trazer uma palavra para um grupo de jovens na Romênia, via online, e a gente se debruçou sobre o Salmo 23, principalmente os primeiros versículos. E ali fala
como Deus, o salmista vê Deus como sendo o seu pastor, e como esse pastor o guia em pastos verdejantes. E falamos que a maneira de Deus pastorear é alimentando, é conduzindo, é falando ao seu povo, alimentando o seu povo com a sua palavra. Então a palavra, ela não somente devemos cuidar com o que dizemos, mas deliberadamente nós temos que ter algo a dizer que edifica, procurar edificar com a palavra também a vida dos outros. Se pergunta a si mesmo, quanto você edificou alguma pessoa com a palavra essa semana? Você ligou de repente para um idoso da igreja, ou para alguma outra pessoa que sabe que está mais solitária, ligar para ela só para conversar, só para mostrar interesse na vida dela, perguntar como ela está, orar por ela. Ou se não ligou, se você escreveu uma mensagem de encorajamento, fazer uma pergunta, como você está? Orei por você. Nós devemos nos preocupar em alcançar a vida dos outros, em cuidar dos outros, em falar. A permanecer em silêncio gera preocupação, possa mostrar descuidado, possa transmitir ansiedade por não saber o que se passa com a pessoa, o desinteresse. É claro que nem sempre podemos ligar e falar com todas as pessoas, mas é preciso que nos focamos em alimentar aos outros com a palavra e com as palavras que a Bíblia nos escreve. Lembra-se de Colossenses quando diz, falais entre vocês. Então, em outras palavras, se enche com a palavra de Deus e fala entre vocês. É uma atitude ativa, é uma posição ativa e não passiva, de você falar também para o outro, encorajar, trazer alguma coisa que venha em encontro à sua necessidade, tentar ser um transmissor da graça de Deus. E meus amados, isso fortalece a comunhão e não somente, mas fortalece também uma relação profunda, porque se nós não falamos nada, nós não sabemos nada um sobre o outro, nós não temos como saber, por exemplo, se a pessoa está bem ou não. Nós não podemos conhecer bem uma pessoa se ela nunca se expressa, se ela não fala. Você não tem como saber. Você não tem como saber se as pessoas estão bem se ninguém fala nada. Você não sabe que elas acreditam se nunca fala nada. Então, a fala é um instrumento que Deus nos deu, não somente para dizer alguma coisa, mas para desenvolver os nossos relacionamentos, para desenvolver as nossas cosmovisões, para desenvolver a relação e a gente como pessoa, nos fortalecer, crescer. A fala ela é essencial para isso, mas uma pessoa que não fala, ela se isola em seu mundo e dificilmente ela vai crescer, porque nós não crescemos somente ouvindo, mas também falando, dando. Quanto mais falamos, quanto mais fácil vai ser se expressar. Mas essa fala ela precisa ser produtiva, precisamos desenvolvê-la de maneira saudável. Então, meus amados, eu acredito que Paulo ensina que o cristianismo ele não é passivo apenas em não fazer, mas ele é algo ativo, ele é algo que possa vir ao encontro das necessidades, ele é algo que tem algo a trazer, ele tem uma palavra, ele é um transmissor de graça. E eu diria que nesses momentos, mais do que nunca, nós precisamos atender esse chamado, atentar para essa palavra. Imagina, a maioria das pessoas, elas são isoladas. E a gente está refém, basicamente, aos noticiários que são veiculados pela mídia, pela internet, nas redes sociais e assim por diante.
E muitas vezes as nossas conversas só giram em função de uma coisa, que é o vírus. Mas quanto as nossas conversas giram em função do nosso Deus gracioso, da sua graça? Quanto nós nos fortalecemos através de conversas produtivas da palavra de Deus? É a hora, meus amados, de mostrar preocupação um com o outro. Uma coisa nós podemos fazer, ligar para outros. Nós estamos em casa, sem muitas atividades, basicamente, sem sair. Eu sei que tem alguns que trabalham em casa, Deus os agraciou com isso, de poder desenvolver os seus trabalhos a partir de suas casas. Mas, de modo geral, nós temos mais tempo. Então vamos usar esse tempo de maneira produtiva. Fazer uma ligação, orar por telefone com alguém, perguntar como vai a vida. E até aqueles que não são cristãos, meus amados. Se importar com eles nesse momento e trazer uma palavra de graça pode fazer toda a diferença. Nós não podemos fazer evangelismo como em outros tempos. Não podemos sair por aí, ajudar pessoas, pregar ou distribuir folhetos. Mas nós podemos cuidar das pessoas. Nós podemos chegar perto com uma boa palavra. No mercado, quando vamos. Podemos ligar. Nós conhecemos as pessoas, temos o telefone delas, o WhatsApp delas. Então podemos ser esses transmissores. Podemos nos voluntariar, os jovens, nos hospitais onde precisa de efetivo, trazer uma palavra de conforto para os médicos, para os enfermeiros, para aqueles que não deixaram de trabalhar, encorajá-los. Vamos ser os cristãos que traz vida, água viva para as pessoas. Você pode fazer a diferença nessa quarentena. E talvez a maior diferença é feita dessa vez com palavras. É claro que das maiorias das vezes nós dizemos que é preciso agir e não só falar. Mas é que nessa pandemia falar é uma grande chave de como nós nos lidamos com as coisas. Porque, querendo ou não, o que nos resta basicamente é a fala. A não ser nas situações que Deus nos proporciona possibilidade de sair, trabalhar e encontrar com outras pessoas ou nos voluntariar. E eu encorajo os jovens, aqueles que têm boa saúde e que não têm outros afazeres, coloca a sua vida à disposição dos outros. Esse que é cristianismo. Eu tenho 4 filhos, o que me impede a sair, mas meu coração está voltado a isso. Mas você que não tem filhos pequenos, que são da sua primeira responsabilidade, família, que jovem tem saúde, usa isso para a glória de Deus. Mas eu vou me expor. Bom, Cristo veio ao nosso mundo se expor a todo tipo de coisa para que você tenha a vida eterna. Ele foi capaz até de perder a sua vida para que você eternamente tenha vida. Sim, meu irmão, se expor se for necessário para o benefício da vida dos outros. Eu não estou chamando ninguém a irresponsabilidade, mas estou chamando a exatamente ser responsável com a vida dos outros. A se voluntariar, não sair e por aí à toa, mas se voluntariar nos hospitais, a distribuição de alimentos e ajudar. Precisa-se de efetivo, meus amados, precisa-se de voluntários. Precisa-se de homens que tenham uma boa palavra. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Então vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado. Agradecemos por esse tempo que o Senhor nos providenciou para estar na sua presença. Que o Senhor seja gracioso conosco, nos perdoando dos nossos pecados, das nossas palavras torpes, nos dando a graça de disciplinar a nossa fala, nosso vocabulário, nossa mente, de tal forma que falamos trazendo edificação conforme a necessidade e transmitindo graça para aqueles que nos ouvem. Que
e sejamos transmissores da sua graça que o Senhor nos beneficiou também pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.